o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva. Alguns desses são bem conhecidos, né? Alguns não são tão conhecidos, a gente sempre sugere a leitura. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. E aí, como sempre, a instrução dos espíritos que vem trazer, eu diria, testemunhos, né, de espíritos que fazem parte desse grupo de espíritos chamado Espírito de Verdade, que auxiliou Kardec na codificação. Eles vêm dar testemunho de vários itens, às vezes da sua própria encarnação anterior, ou das suas encarnações. Alguns vêm falar, né, vêm expandir em alguns temas. Então, nesse caso, eles vão falar sobre a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, os benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. Só esses temas aqui, a gente podia parar aqui e só pincelar olhando para esses temas, porque se a gente vê aqui o que está saindo só do título, a gente já começa a pensar do que essa conversa quer dizer, né? Fazer o bem sem ostentação, né? Dar sem esperar retribuição. Olha só, a caridade moral e a material. E o benefício pago com a ingratidão, que são temas que a gente se depara muito. Vamos pensar um pouco. Isso vai falar de como nós nos sentimos quando fazemos a caridade, a nossa vontade ou falta de vontade de fazer a caridade, como nós nos sentimos com relação à ingratidão, como nós, às vezes, esperamos, né, o retorno quando fazemos o bem. Então, vamos lá. Para começar, eu achei essa imagenzinha interessante, né? E isso é um pensamento para a gente refletir aqui, né? Quantos de nós, e aqui, novamente, o objetivo não é julgar, é refletir, porque se eu ficar perguntando se todo mundo já passou por isso, eu tenho certeza que eu vou ser o primeiro a levantar a mão e várias pessoas vão levantar a mão, mas quantos de nós já não esperamos uma oportunidade numa conversa, numa roda de amigos, dentro da rede social, de mostrar como que nós somos bons, né? Como que a gente faz o bem, como que a gente preparou a sopa lá para levar, né? E a gente quer mostrar, e a gente faz isso, e muitas vezes a gente quer se convencer. A gente usa nós somos muito interessantes, né? Nós usamos uma série de subterfúgios e recursos para nos convencer que não, eu estou fazendo isso para incentivar as outras pessoas a fazerem o bem, né? A gente se convence disso e não examina o que nós estamos sentindo dentro de nós, né? A gente, no Espiritismo, estuda muito que as duas grandes chagas que que fazem com que a gente desacelere o nosso progresso moral, porque o progresso sempre vai acontecer, né? Nós acabamos de estudar no ESD hoje de manhã com a Érica, com o Henrique, com a turma toda, sobre a lei do progresso, então a gente sabe que a gente vai progredir, mas algumas coisas nos atrasam nesse progresso, principalmente no progresso moral. O que nos atrasa mais é o orgulho e o egoísmo. E esse capítulo vai falar sobre isso, vai falar dessa relação de orgulho que nós temos ainda. Novamente, o objetivo aqui não é para ninguém se sentir mal, o objetivo é para que a gente desperte a consciência, para que a gente comece a se conhecer um pouco mais. Então, vamos relaxar, não é para ninguém sair daqui deprimido, falando, poxa vida, realmente eu faço isso, eu me engano, eu me convenço, todos nós fazemos isso. O que a gente vai discutir é como nos libertamos disso. O que Jesus quis dizer? Por que Jesus falou fazer o bem sem ostentação? Já naquela época. E naquela época, eu vou pedir aqui para os meus amigos historiadores aqui, Guga e companhia, me corrigir, mas naquela época era costume, na época, né, dentro da cultura judia, eu acho que principalmente pelos doutores da lei, que você fizesse a caridade e mostrasse, né, as pessoas, e principalmente os doutores da lei, faziam isso, faziam com ostentação, era um costume.
né? Não era um acidente, né? Jesus não falou isso porque ele viu acontecer uma vez. Jesus, como a gente sabe, foi até um revolucionário, porque ele questionou vários costumes da época. E esse era um costume. E quando Jesus fala fazer o bem sem ostentação, aquilo foi um choque muito grande. Por que foi um choque? Porque as pessoas achavam que aquilo, fazer o bem com ostentação, era normal. Era um costume da época, então não tinha nada errado fazer. Agora Jesus fala, peraí, não é para fazer o bem com ostentação. Então, como é que é isso? E hoje em dia, como nós já passamos por tudo isso, esse pedido vale até mais, né? Porque a gente tem que aprender e entender, né, como é que nós estamos, como é que nós estamos nos comportando mentalmente, espiritualmente, né? Não precisamos falar, simplesmente qual é o nosso diálogo interno. Então, essa primeira passagem que a gente vê em Mateus, ela fala o seguinte: tendo Jesus descido do monte, grande multidão seguiu, ao mesmo tempo um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: quero-o, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então, olha só, Jesus ali, ele mesmo, né, estava pedindo para a pessoa que foi curada não falar para as massas, né, do que tinha acontecido, porque Jesus estava aproveitando para ensinar que nós temos que fazer o bem sem ostentar. Mas ele falou, vai falar com os sacerdotes, porque os sacerdotes sim precisam ser convencidos, né, disso, e para os sacerdotes entenderem que Jesus era um enviado, né, do alto. Mas de forma geral, ele falou, não fale do que aconteceu. Então Jesus, ele mesmo, nesse caso, ensinando essa lição de fazer o bem sem ostentação. Então, quando a gente faz o bem, a gente faz uma caridade, a gente dá um benefício material ou não material, né, moral, um benefício moral, a gente ajuda um amigo, a gente oferece um ouvido paciente, né, para escutar. O que nós estamos esperando, né? Porque Jesus nos ensinou o seguinte: se nós fazemos o bem e o pensamento que nos move nesse momento é que estou fazendo bem, estou coletando bônus hora, né? Eu já vi muito isso. Estou fazendo bem, estou coletando bônus hora, né? Estou fazendo bem e as pessoas estão vendo e eu fico satisfeito ou satisfeita em exibir a minha bondade, mesmo quando nós nos convencemos de que estou fazendo isso para inspirar as outras pessoas, o que pode ser verdade, né? Nós vamos julgar. A questão é aonde está depositada a sua fé. Se nós queremos a recompensa na terra, Jesus já falou para nós. Se você está buscando a recompensa na terra, você já teve a sua recompensa, não espere nenhuma recompensa dos céus. O que quer dizer? Se você está fazendo isso para se satisfazer, para satisfazer o seu orgulho, então você não entendeu a mensagem. Se nós fazemos o bem sem estarmos preocupados com o pagamento que vamos receber, seja ele na terra, com gratidão, seja ele, Deus está olhando, está me dando bônus hora. Se a nossa preocupação é com o próximo, verdadeiramente, se somos movidos pela situação do próximo, e nós vamos falar depois quem é esse próximo, então a nossa fé realmente está em Deus, e não na terra ou em nós mesmos. Por quê? Porque nós não estamos preocupados, nós sabemos como a lei da vida funciona, nós não estamos preocupados em checar. Deixa eu dar uma olhada para ver se a lei de Deus está funcionando. Eu não preciso checar.
eu estou simplesmente exercitando a lei do amor. Não é? Então, a pergunta aqui, a sua modéstia é falsa? Nós muitas vezes queremos nos convencer de que nós somos modestos, né? E nós, quando alguém faz um elogio, ou quando alguém destaca alguma coisa que nós fizemos de bom, nós tendemos a mostrar um lado, né, que dentro de nós, muitas vezes, o orgulho foi exaltado, mas nós não queremos mostrar que esse orgulho foi exaltado, então a gente fala, não, claro que não, que isso, não foi nada, né? Então, novamente, vamos examinar essa reação nossa para nós vermos se nós realmente estamos satisfeitos de ter feito bem, né? Lembra no começo daquela passagem que o Henrique leu? Dá e passa. Será que nós demos e passamos, ou nós demos, passamos, paramos, demos uma olhadinha para ver, né? Como é que ficou, se o pessoal ficou feliz ou não. Porque nós só conseguimos tirar satisfação se a gente olhar e falar, olha só o bem que eu fiz. Nós não temos a fé suficiente para dar e ir embora, que é o que Jesus falou, dá e passa. Não olha para trás. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Então a questão é, por que estamos fazendo bem? O que nós estamos alimentando? Será que estamos fazendo bem porque temos genuinamente, estamos tocados pelo outro e queremos ajudar? Ou estamos fazendo bem porque queremos alimentar o nosso ego e nosso orgulho? Novamente, né, ninguém precisa responder nesse caso, é uma pergunta retórica. Então, ali, né, a outra imagenzinha aqui, né, para falar que para ajudar não precisa de plateia, né, mas muitas vezes a gente vê, principalmente na mídia social, e novamente, gente, pelo amor de Deus, aqui o objetivo não é atacar, não é apontar, é a gente perguntar, e o único juiz aqui somos nós mesmos. Os únicos juízes da nossa conduta é a nossa própria consciência. Não é o Eduardo e não é ninguém mais. Então, esse é um convite para todos nós, para que nós reflitamos, e ninguém tem nenhuma elevação moral suficiente para apontar o dedo com relação à conduta do outro. Né? Que isso fique muito claro, que nós estamos aqui refletindo, para que nós possamos melhorar. Porque ninguém melhora o outro. A única pessoa que pode se melhorar somos nós mesmos. Então, os espíritos vêm nos ressaltar aqui o que não é uma surpresa, né? Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita, que foi a alegoria que Jesus usou, é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus. Também esses já receberam na terra a sua recompensa, foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Então, olha, a explicação dos Espíritos não poderia ser mais clara. Quando a gente busca o benefício do bem, na satisfação do nosso ego, de nos satisfazermos porque olha só o que eu fiz, olha como eu sou bom, olha como eu sou boa, olha como que eu estou ensinando. Se isso é o que nos satisfaz, tá ok, não tem nenhum problema. Mas não esperemos nenhum crédito espiritual, porque o crédito que nós temos é conosco mesmo, é o crédito do nosso orgulho, né? Então já temos a nossa recompensa. Quando nós aprendemos a fazer o bem porque nós estamos tocados pela condição do outro, aí é uma outra história, né? Aí nós aprendemos realmente o que é que Jesus nos ensinou. Por isso que Jesus veio, né, nos deixar essa passagem. Então vamos lá, reflexões. Novamente, não precisa responder, tá? A questão é só se nós sabemos praticar a caridade. A gente fala muito em caridade. A gente fala muito em caridade
no Espiritismo, né? A gente fala muito, o tempo inteiro, fora da caridade não há salvação, que foi a grande máxima que Kardec trouxe, né? Quando Kardec estava codificando, ele teve lá os seus embates com a igreja, né? Pode colocar aí no chat. Quem lembra qual era a máxima da época da igreja? Vamos ver se alguém lembra aí. Henrique, Gustavo. Qual era a máxima da igreja naquela época? Fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação, né? E aí a gente vê até no filme do Kardec, quando ele está lá falando com aquele padre que era meio amigo, meio inimigo, meio amigo, meio inimigo, né? O Kardec, com um espírito muito alegre, fala, né? Mas padre, não é fora da igreja que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação, que é o que o Espiritismo trouxe. Então a gente fala muito sobre caridade. A questão é, nós sabemos praticar a caridade. Se Jesus ainda está nos alertando que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita, é porque a gente não aprendeu ainda completamente a fazer a caridade, porque não somos movidos ainda por esse espírito voluntário, natural de fazer o bem, porque simplesmente nós nos sensibilizamos com o outro. Vamos lá, vamos pensar um pouco mais junto aqui. Onde começa a caridade? Então vamos lá. Muitas pessoas dizem o seguinte: ah, eu não tenho oportunidade de fazer caridade. Eu trabalho demais, eu estou ocupado, meu dia é consumido com as tarefas da casa, eu não tenho tempo de fazer a caridade. Ou eu não tenho dinheiro para fazer a caridade. Pelo amor de Deus. Quando eu ganhar na loto, quando eu receber aquela herança, aí eu vou fazer a caridade. Mas hoje eu não posso. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Então, por isso eu não tenho oportunidade de fazer a caridade. Vamos lá. Aonde começa a oportunidade da caridade? Vamos ver. Eu vou pedir agora, pessoal, se quiser reagir aí no chat, vamos colocando. Aonde está a maior oportunidade da gente fazer a caridade? Algumas pessoas estão falando. Estou gostando. Eu estou aqui acompanhando o chat aqui, tá? Estou acompanhando aqui. Fiquem à vontade para fazer comentários, aí, Henrique ou Guga, mas eu estou aqui de olho também. Os comentários estão alinhados aí. Os comentários são bem interessantes. Acho que vão te ajudar para você dar continuidade aí nesse tópico. Olha lá, vários comentários muito interessantes que a gente vai todos, aqui não há pergunta certa, não há resposta correta ou incorreta, porque esses são pensamentos, reflexões que a gente quer ter, né? A gente aqui faz o público trabalhar, né? Infelizmente, o público não pode só sentar e ficar, né? Vocês, nossos amigos aqui, não podem só sentar e ficar escutando. A gente quer que a gente pense. E olha aí, muito bacana. Eu vou resumir aqui, eu estou vendo aqui, estou lendo. E alguém falou, várias pessoas falaram dentro de casa, então vamos falar sobre isso. Algumas pessoas falaram conosco mesmo, que é bem interessante a gente falar sobre isso. Vou falar sobre isso também. Então vamos lá. Vamos pensar aqui em casa, né? A gente sempre a gente se esquece muito facilmente de que para fazermos a caridade, nós não temos que parar o que estamos fazendo. Nós não temos que falar, não, eu vou reservar uma hora no fim de semana para fazer a caridade. Eu vou dirigir até aquele local. Hoje em dia, nós não temos nem como mais dirigir para aquele local. Está, né? Todo mundo fechado dentro de casa por causa do Covid, então não tem nem mais local para ir. Então, a gente pensa, não, eu preciso ter recursos materiais para fazer a caridade. A caridade começa em casa. A caridade começa com aqueles que estão ao nosso redor. E aí nós vamos falar daqui a pouco que tipo de caridade que é essa que nós podemos. Porque se nós estamos em casa, se Deus quiser, eu peço a Deus que todos que aqui estão conosco tenham o suficiente, e se não tiver o suficiente, que nós possamos ajudar, mas assumindo que todos tenham o suficiente, nós não estamos falando da caridade material, né? Nós estamos falando de outra caridade, que é aquela caridade que se apresenta em casa de várias maneiras que nós vamos pensar. Então, vamos pensando aí, que caridade é essa? E será que se aplica o que Jesus disse quando a gente faz a caridade em casa? Não saiba a sua mão esquerda? Será?
Novamente, aqui não tem pergunta certa ou errada. Oh, desculpa, resposta certa ou errada. É para refletir. Será que nós, algumas vezes, já, né, como a gente fala em português, vou usar aqui um termo chulo, a gente já esfregou na cara do outro, né? Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço tudo para você, né? Não que isso nunca tenha acontecido comigo, né? Ou na minha casa. Estou falando isso porque eu escutei falar que em casa de alguém já aconteceu, não na minha, né? Você nunca faz isso, né? Será que a gente aplica o não saiba só mão? Será que a gente consegue ser indulgente? A gente consegue ser caridoso dentro de casa? É difícil, né? Muitas vezes nós temos um comportamento dentro de casa que nós não temos fora de casa. Já fui lembrado disso várias vezes, por acaso. Eu estou falando porque aprendi, tá? Não porque estou ensinando, não, mas porque eu aprendi. Sabemos ajudar sem humilhar, que é o que Jesus estava falando. Tem uma passagem que, né, nas várias crônicas que se lê sobre Chico Xavier, que é esse grande ser humano, esse grande espírito que nos deixou tanto, tem uma passagem que dizem aqueles que trabalharam com ele, que uma vez um grupo, né, que saía junto com o Chico, como sempre saía, para ajudar, iam ajudar uma família que estava em necessidade, e eles chegaram, quando chegaram à rua, aonde estava a casa da família, eles viram que tinham várias pessoas na rua, era um dia de verão, tinham vários vizinhos na porta, o Chico parou todo mundo e falou, olha, vamos fazer uma coisa? Vamos entrar pela porta dos fundos. E aí o pessoal falou, mas Chico, tá pesado aqui, ó, e a porta tá logo ali, tá tão fácil, para que nós vamos dar a volta aqui no outro quarteirão para entrar pela porta dos fundos? E o Chico falou, olha, os vizinhos não precisam saber que a família está passando necessidade. Então, olha só o cuidado do Chico de não humilhar, de não, né, a família está em necessidade, ele pediu para que as pessoas fossem pelo quintal, para que ninguém visse, né, aquele pessoal chegando com ajuda. E nós, muitas vezes, não só gostamos de chegar na frente da casa, mas a gente quer que as trompetas vão à frente, né, anunciando que nós estamos chegando. Então, isso de forma geral, mas dentro de casa, isso também se aplica, né? Será que a gente consegue ajudar, mesmo dentro de casa, sem humilhar? Novamente, gente, fica algo para a gente refletir aqui. E aí, dentro desse capítulo, nós vamos tendo vários exemplos, né? Porque Jesus e o Evangelho é uma grande escola, porque aquilo são aulas, e cada historinha, né, nos traz um ensinamento. Então, Jesus usou, como a gente sabe, né, de várias parábolas, de várias historinhas, para que a gente pudesse entender, através de exemplos verdadeiros, e nesse caso, aparentemente, era algo que estava acontecendo naquele momento, Jesus aproveita tudo que está acontecendo ao seu redor para ensinar. Então, está lá Jesus com os discípulos ali, e aí Jesus fala o seguinte. Então, vamos lá. Estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, eu tive que olhar no dicionário. Então, gasofilácio é ali onde se coloca o dinheiro, né? Onde se deposita a contribuição na igreja, ou no templo, nesse caso aqui no templo. A observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Claro, né, novamente, né, não só deitava, que não tinha selfie na época, né, mas senão a pessoa colocava o dinheiro e fazia um selfie. Nisso veio também uma pobre viúva, ali, ó, carregando os filhos, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. E aí Jesus aproveitou isso, chamou os discípulos, falou, olha, vem cá, tá vendo? Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu o que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. E nós falamos sobre fé. Como pode uma pessoa
doar tudo que tem, sabendo que às vezes não vai poder comer depois. Veja bem, nós estamos recomendando isso, né? Não estamos recomendando a irresponsabilidade. O que a história ressalta, que é o que Jesus usou, é que essa pessoa, esse espírito dessa mãe viúva, tinha tanta fé, tanta certeza e entendia tanto sobre necessidade, porque ela mesma deve ter passado, que ela entendia que esse dinheiro que eu vou doar, ele é mais útil para quem vai receber do que para mim. Porque provavelmente ela está falando assim, se eu desse esse dinheiro, eu vou ficar sem, mas eu sei que eu vou poder trabalhar, Deus vai me dar saúde, eu vou trabalhar e eu vou conseguir adquirir mais dinheiro para eu conseguir sustentar os meus filhos. Mas esse é o tipo de exemplo chocante, claro, que Jesus usava, onde ele quer fazer um contraste muito forte entre os ricos que doam muito, entre aspas, mas o muito que é doado não representa nada. Por quê? Porque é o excesso. Então, para o rico, novamente, gente, pelo amor de Deus, eu sou muito cuidadoso com isso. Aqui não estamos fazendo nenhuma crítica ao rico, ao pobre ou a ninguém. O que Jesus está dizendo é, quando nós doamos do que nós não precisamos, estamos realmente doando algo? Estamos fazendo bem ou estamos simplesmente olhando, olha, eu vou dar essa cadeira aqui que eu não uso mais. Alguém vai precisar. Isso daí não tem problema, isso é válido. Mas que sentimento nos move? Será que o sentimento que nos está movendo é essa cadeira que está aqui está atrapalhando, porque eu não preciso mais dela? Eu posso usar esse espaço para fazer outra coisa na minha casa? Ou eu estou realmente pensando, poxa vida, eu conheço fulano, ciclano, beltrano e eu sei que eles estão precisando e eu vou ajudar. O que eu posso ajudar? E às vezes é o que eu estou usando, é muito difícil, né? Nós não temos esse ímpeto ainda. Eu não tenho esse ímpeto ainda. Então eu vou falar por mim, né? A gente não tem. Mas é o que Jesus está tentando nos ensinar. E claro que o equilíbrio está no meio, né? Está em algum lugar aí no meio. A gente não precisa estar ao extremo. Aqui é o despertar da consciência, o equilíbrio, e nós vamos aí evoluindo gradativamente, né? Nossa consciência vai despertando, mas fica um exemplo chocante para que a gente se espelhe. Mas a pergunta realmente é, até voltando porque nós falamos sobre a caridade em casa, o que é que nós doamos? Né? Alguém aí olhando os comentários, alguém falou, poxa, você pode doar o seu tempo. Né? E nós podemos doar o nosso tempo. Nosso tempo é um recurso valioso. Qual de vocês, qual de nós nas últimas, eu ia falar no último dia, mas eu vou falar só para avacalhar mesmo, eu vou falar no último mês, não falou assim, poxa, eu não tenho tempo. Né? Quem de vocês não falou, olha, eu preciso fazer isso, mas eu não tenho tempo? Porque o tempo, todos nós somos extremamente ocupados, então nós não temos tempo. Então, doar o tempo é valioso. Né? O que mais nós doamos? Né? Será que nós estamos doando a paciência? Será que nós estamos doando, né? No caso, ficarmos calados quando escutamos algo que temos o ímpeto de reagir? O que é que nós estamos doando? Vamos lá, vamos continuar aqui na reflexão. Então, como podemos ajudar? Então, né, quando a gente volta nos itens que estão nesse capítulo do Evangelho, a gente nota primeiro a grandeza que é a obra do Evangelho do Cristo. É uma obra tão rica e tão, como se fala em inglês, timeless, porque mesmo que ela tenha sido escrita 150 anos atrás, ela se aplica hoje e vai se aplicar amanhã e daqui a 500 anos. Por quê? Porque ali ela cobriu tudo, né? É incrível como cobre todos os aspectos da questão. Que Jesus ali falou da caridade, do orgulho, do egoísmo, da caridade moral e da caridade material. Porque ali os espíritos vêm nos falar, porque na época o conceito de caridade era material, era só material. O que é que nós estamos dando? Estamos dando dinheiro, estamos dando comida, estamos dando algo. O conceito da caridade moral era inexistente.
E o Evangelho vem nos trazer o conceito da caridade moral. Ou seja, eu não preciso doar simplesmente dinheiro. É claro que eu posso doar dinheiro e devo, é claro que eu posso doar materiais para quem está precisando. Mas a questão do como podemos ajudar abre um leque de possibilidades tão grande que a gente fica envergonhado e sem desculpa. Por quê? Porque um amigo precisando conversar é caridade? A gente não responder a uma crítica é caridade? A gente lê o e-mail 3 vezes antes de enviar, antes de apertar o send. Você quer saber a melhor... Desculpa, eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui. Eu não deveria fazer propaganda, mas tem uma característica, um feature do Gmail que eu tenho usado muito. Eu não sei se vocês sabem disso, vai ficar aqui a dica. Você pode, no Gmail, você pode configurar para que quando você envia um e-mail, ele te avise que você tem um tempo para você mudar de ideia. Você clica, ele devolve o e-mail antes de mandar. Ele manda e fica ali, no meu caso, são 15 segundos. Quando eu envio um e-mail, aparece uma notificação que fala, olha, esse e-mail está sendo enviado em 15 segundos. Eu quero dizer o seguinte para vocês, eu perdi as contas de quantas vezes eu cliquei naquele botãozinho para voltar o e-mail. Não estou brincando. É o feature que eu mais uso hoje em dia. Eu envio um e-mail, olho para ele, clico de novo, devolve. Deixa eu olhar, deixa eu ler de novo. Será que eu quero dizer isso mesmo? Será que a pessoa não vai... Será que é isso que eu quero? Essa reação que eu quero? Então, novamente, gente, estou dizendo só que até a tecnologia tem nos ajudado hoje a pensar, a repensar as nossas ações. Por quê? Porque nós, através da mídia social, estamos nos conhecendo. Olha como que a providência é fantástica. Todos os recursos que nos são dados são meios para que nós nos conheçamos. A mídia, seja a mídia social, seja e-mail, seja tecnologia, nos ajuda a nos conhecer. Nós não sabíamos como éramos tão impetuosos, petulantes, sem paciência, antes do Facebook, do WhatsApp. Agora que a gente fica mandando um monte de coisa que se arrepende, nós estamos nos conhecendo. Agora a própria tecnologia fala, então, peraí, deixa eu te ajudar. Eu vou te dar, né, o que tem no WhatsApp? A opção de deletar a mensagem. Quantas vezes deletamos a mensagem? O pessoal manda a mensagem, deletei. A gente fica pensando, por que a pessoa deletou a mensagem? Não, duvido que ninguém fica pensando, por que o fulano deletou a mensagem ali? Mas nos dá a opção de deletar, que é o quê? É o repensar. O e-mail nos dá a opção de recall. Por quê? Porque estamos nos conhecendo. Esse é o exercício de conhecer. Falar, olha, eu não sabia que eu era tão impetuoso. Eu não sabia que eu reagia assim. Agora eu me vejo, né, me comportando dessa maneira, mas a própria tecnologia me ajuda. Vamos lá. Quem podemos ajudar? Novamente, né, aqui a chamada é que nós sempre pensamos no outro. Nós sempre pensamos na criança da África que está malnutrida, que realmente precisa de ajuda. Ninguém falou que ela não precisa de ajuda. Mas essa é a primeira imagem que aparece na cabeça de muitas pessoas. Ela fala, preciso ajudar alguém. Aparece lá a África, lá milhares de milhas longe. Absolutamente precisam de ajuda e nós temos que ajudar. Mas por que não pensamos em quem está a alguns passos de nós? Aqui, na minha casa, ou no meu trabalho. Alguém falou aqui, os meus colegas de trabalho, né? Por que não eles? Será que eles não precisam de ajuda? Eu perguntei para a minha equipe hoje como é que o pessoal está. Nós temos o hábito de perguntar para o pessoal na época do Covid, e aí, como é que está todo mundo? Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Quer conversar? Eu sei que hoje, felizmente, as empresas, elas têm um nível de consciência muito maior. Eu sei que as grandes organizações hoje estão focando no mental health, né? Alguém falou isso, acho que foi a Érica que falou isso de manhã. Eu vejo isso, as grandes empresas hoje dando uma ênfase muito grande. Isso é muito bom. Então, nós estamos começando a despertar. O próprio ambiente profissional está ficando mais humano, onde as pessoas estão sendo convidadas a se buscar. Falar, você checou com a equipe, você checou com ele, com o outro, como é que vocês estão? Mas nós temos que levar isso para casa também, né? Não vamos deixar só na empresa, só na escola. Em casa, vamos lembrar.
Então, vamos falar sobre a caridade. Esse é uma outra passagem que vem dentro do Evangelho, que é muito bacana, e algumas passagens são muito tocantes, né? Nos fazem até ficar um pouco emocionados, tristes, e essa é uma passagem que eu não vou ler na íntegra, eu extraí duas partes dela, fica o convite para todos aí lerem, mas que é muito tocante. É um espírito que diz o seguinte: chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual. Então a caridade foi dar uma voltinha, né, para ver como é que estavam as coisas. E com o coração amargurado, venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que as minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Triste. E aí ela continua numa outra parte, no fechamento. Mas, se peço, também dou e dou muito, né? Porque ali na passagem, esse espírito que se chama caridade nos convida a despertar. Mas ele fala: se peço, também dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhei-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Então, gente, vamos, né, agora que eu deixei todo mundo deprimido, mas na verdade não é o objetivo a gente ficar deprimido, o objetivo é a gente renovar o nosso... obrigado, Guga, falando aí que é daí que vem, né, o mesmo Espírito é autor da prece de Caritas, que a gente conhece muito bem. Então, esse Espírito vem nos convidar a quê? Claro, a que nossos corações se amoleçam. Por isso que o Espírito conta essa história triste, para que nosso coração se toque. E se esses espíritos hoje chegam até nós através do Evangelho, através do Espiritismo, a boa notícia é que nós estamos preparados para escutar. Nós sabemos muito bem, não adianta a gente falar para quem não está preparado para escutar ou para quem não vai se tocar por aquela mensagem. Nós estamos aqui hoje, o mundo chega no momento, né, da transformação, porque nós, esse grupo de espíritos que está aqui, que são vocês, que somos nós, estamos preparados para sermos tocados por isso. Esse é um empurrãozinho que a espiritualidade vem nos dar. Não é que estão tentando nos ensinar a fazer a caridade. Não adianta tentar ensinar. Alguém já tentou ensinar alguém a fazer a caridade? Adianta tentar ensinar alguém a fazer a caridade? Nós podemos despertar, ajudar a despertar. Nós podemos ajudar a alimentar o ímpeto que alguém já tem.
Mas você não dá para a pessoa, a gente não consegue ensinar por um coração frio o que é fazer o bem, né? Aquele espírito vai ter que aprender. Nós podemos ajudar a despertar ou aumentar o ímpeto que já nasceu no nosso coração. E no nosso coração já nasceu esse ímpeto. Esse espírito vem nos convidar agora a agir. Vamos tirar, né, parar de pensar, que já pensamos muito, nossa inteligência já permite que a gente entenda o bem e o mal. Vamos agir. É isso que o espírito vem nos convidar. Mas a gente ainda assim, muitas vezes, se sente triste. A gente se sente triste por quê? Porque esse tipo de reflexão nos faz pensar no nosso comportamento, nos faz pensar no nosso passado, nos faz pensar, às vezes, em algo que está acontecendo agora na minha vida, agora no meu trabalho, agora dentro da minha casa. E aí gera um conflito, e aí a gente sente o quê? Culpa, né? A culpa, a nossa querida amiga culpa, que nos atrapalha tanto, por quê? Porque a gente sente que, poxa vida, como eu sou imperfeito, como eu sou incapaz, como eu não consigo fazer, né? E vem aquela, né, cachoeira de sentimentos negativos, mas como alguém falou muito bem, algumas pessoas falaram muito bem dentro do chat, a caridade também é conosco mesmo. Em primeiro lugar, temos que ser caridosos conosco mesmos, temos que nos reconhecer como espíritos imortais, e o primeiro a ser perdoado somos nós mesmos, né? O que foi que Jesus falou, né? Como é que Jesus resumiu a lei quando perguntaram para Jesus, né? Como é que dá para resumir toda a lei? E Jesus falou, a gente pode resumir a lei, né, em duas frases. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu espírito, e amai ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Então a gente tem que se amar também. Temos que nos dar um break. Temos que entender que nós somos eternos. O que quer dizer ser um espírito eterno? É muito interessante, né? Outro dia eu estava pensando e alguém estava falando, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, se a gente pudesse criar, né, a máquina do tempo e eu voltaria no tempo. Nós não precisamos criar a máquina do tempo, porque nós somos espíritos eternos. O que quer dizer? O que quer dizer isso, gente? Agora eu vou, né, explodir a minha mente aqui. Quer dizer que se nós somos espíritos eternos, nós estamos sempre vivendo no passado. O que eu quero dizer com isso? Esse momento que eu estou falando agora, na eternidade, é o passado. Eu tenho a eternidade inteira. E o meu passado, tudo que aconteceu comigo até hoje é o meu passado. Então, para que eu preciso voltar no tempo se eu já estou no passado? O que quer dizer isso? Vou simplificar. É porque o nosso amigo Chico já simplificou isso para todo mundo. O que Chico quis dizer é exatamente isso. Ninguém pode voltar atrás e não precisa voltar atrás. Nós não precisamos voltar atrás, porque nós somos eternos. Para que nós vamos voltar atrás? Nós só temos para frente para ir. Então a gente não precisa voltar atrás e recomeçar, porque nunca né, só começamos quando fomos criados, como espíritos simples e ignorantes. Mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim, que é brilhante, que é o seguinte: nós temos a oportunidade agora, nesse momento, de fazer o que quisermos. Não importa o que aconteceu. O que aconteceu só importa no sentido de que tudo que aconteceu foram aprendizados para que nós pudéssemos despertar a nossa consciência. Então agora, olhemos para adiante e não para trás. Deixemos o fardo para trás e, como Jesus falou, o meu jugo é leve. Eu só peço que vocês se amem, né? Que é o que Jesus falou. E é isso que essa mensagem vem trazer. Então, se alguém está com aquela vontade enorme de fazer o bem agora, né? Despertou, falou, eu preciso fazer alguma coisa, vou lembrar o que nós na casa temos promovido. Então, porque a gente falou muito da caridade moral, e nós vamos voltar a falar, mas não esqueçamos que nós temos a caridade material. Muitos de nós aqui, né? Eu sei que temos amigos do Brasil, amigos de outras partes, mas nós que estamos aqui em Houston, nós temos o Houston Food Bank. Então, ninguém precisa sair de casa, ninguém precisa dirigir. Aqui do conforto das nossas casas, a gente pode ir lá no
www.houstonfoodbank.org, pode fazer isso até agora, eu não me importo se distrair com o meu estudo aqui, falar, não estou nem mais prestando atenção no Edu, mas eu vou lá ajudar, que a gente possa ajudar, então que fique, primeiro, lembrando que há pessoas em necessidade, e se nós temos vontade de fazer o bem, não vamos perder essa vontade. Né? Então, a Claudinha vem sempre e a Pati, né? A Claudinha e outros vêm nos lembrando sempre da oportunidade de fazer o bem. Mas, vamos agora, né, lembrar novamente aonde estamos e como agir e como nos enxergarmos, como gerenciarmos as nossas emoções e os nossos pensamentos em relação ao tema, né, de aprender a fazer o bem, de aprender a fazer a caridade. Então, gente, novamente, né, recapitulando alguns aspectos que eu coloquei aqui. Primeiro, nós somos espíritos imortais. Nós tivemos já muitas encarnações, e em muitas encarnações fomos inconscientes. Essa é a palavra. Não estávamos errados, estávamos inconscientes. Nós somos brindados na doutrina espírita por várias obras que, com muito trabalho e muito cuidado, nos descreveram esse despertar da consciência, né? Novamente, hoje, no estudo anterior, a gente falou sobre alguns desses, né? A gente sempre lembra, nas obras do André Luiz e do Emmanuel, essas caminhadas, né? Seja o próprio Emmanuel falando sobre a própria jornada que ele teve, né? Desde o tempo que ele era Publius Lentulus, até virar o guia de Chico Xavier, como Emmanuel, seja o despertar de Paulo de Tarso, né, ou de Saulo de Tarso. Temos vários exemplos aonde nos mostram que por muito tempo nós fomos espíritos inconscientes e finalmente hoje estamos começando a despertar ao chamado. Então, vamos aproveitar, né? A gente aprende na psicologia, e eu falei isso hoje na aula anterior, a gente aprende hoje, os grandes psicólogos corporativos e psicólogos infantis nos ensinam que a gente consegue um resultado infinitamente maior se nós focarmos em incentivar as boas virtudes do que combater o mal. Não que a gente não deva combater o mal, não que nós não devamos nos conhecer para saber o que temos que trabalhar, mas não podemos esquecer de que nós temos ímpetos de bondade e por que não capitalizar nesse ímpeto de bondade? Vocês todos trabalham aqui, muitos de nós trabalhamos em empresa. Quando a empresa descobre um novo negócio, quando a empresa descobre um novo pool de profit, como a gente chama, né? O que ela faz? A gente usa muito em inglês o termo double down. Ela duplica o investimento, ela aumenta o investimento. Para quê? Porque ali é que está o benefício. Nós temos que duplicar o investimento nas nossas capacidades de fazer o bem. Então, em primeiro lugar, e que vem, claro, da mesma lição de conhece-te a ti mesmo, a gente sempre que fala conhece a ti mesmo, o que a gente pensa? Tudo que a gente faz de errado, né? Quando fala conhece a ti mesmo, eu já falo, meu Deus, lá vou eu. Vou falar que eu sou egoísta, que eu sou... E a gente nunca foca no conhece a ti mesmo. O que eu tenho de bom? Será que nós só temos coisa ruim? É isso? Conhece a ti mesmo é só para a gente fazer a lista de defeitos? Nós não temos capacidade de fazer o bem nenhum, gente? Claro que temos. E temos uma capacidade enorme de fazer o bem. Então, quando a gente, daqui para frente, quando a gente falar conhece a ti mesmo, eu faço um apelo. Tudo bem, pode ter a sua listinha de coisa ruim, que todos nós temos, mas vamos parar para pensar o que eu posso, quais são as minhas capacidades. Eu tenho dentro de mim o ímpeto de fazer o bem. Às vezes me dá aquela vontade de falar com alguém que eu não falo há tanto tempo, né? A gente faz o quê? Não tenho tempo de falar, estou ocupado. Poxa vida, vamos fazer um esforço um pouco maior. Deu aquela vontade de falar com aquela pessoa que você não fala há muito tempo? Vou falar com ela, vou fazer um sacrifício, vou marcar na minha agenda, nesse horário, eu vou ligar para fulano, eu vou perguntar como é que estão as coisas. Poxa, eu sei que uma pessoa está precisando conversar, eu estou um pouco, eu não sei se a pessoa quer conversar comigo, nós tivemos alguns problemas no passado, eu tenho
tido essa pessoa no meu pensamento muitas vezes durante a semana, eu tenho uma vontade de falar com ela, mas eu não tenho coragem, porque a gente tem se estranhado um pouco. A oportunidade da gente dar o próximo passo, vencer essa barreira e deixar que esse ímpeto de bondade que está despontando no meu coração, pense nisso como uma semente que está brotando, que isso daí se expanda. Então, essas vontades que nós temos, né, são chamados, a nossa consciência despertando. Vamos atender a isso, vamos, né, capitalizar nisso, vamos alimentar como se fosse uma planta, vamos regar, vamos deixar essa vontade de fazer o bem despertar, tá ok? Se manifesta na escolha de ficar calado ou ser manso. Novamente, a gente tem uma vontade de reagir. Vamos pensar, será que não devo ficar calado ou ser manso? Ao mesmo tempo, hoje em dia, até por tudo que está acontecendo, vamos escolher também não ficar calado para as coisas boas. A gente fica calado para as coisas ruins e não fica calado para as coisas boas. Se você tem um ímpeto de apoiar uma causa boa, apoie. Ah, mas eu não vou falar nada porque o pessoal vai me criticar. Meus amigos, se nós estamos preocupados em sermos criticados e isso daí está nos impedindo de fazer o bem, né? Nós vamos ter uma dificuldade muito grande. Está lá no Evangelho, né? Que para nós sermos espíritas, a gente estudou isso hoje de novo, que o espírita, né, vai ter que se debater com com um grande número de dificuldades, porque nem todos acreditam no espírito imortal. Então, ficar calado muitas vezes por medo, né? Vamos lembrar dos nossos irmãos cristãos do início, né, que foram comidos pelo leão. Hoje a gente não precisa mais ser atirado para o leão. Então, vamos ter a coragem também de apoiar o bem, né, e não ficar calado. Muitas vezes, né, a gente se incomoda que o trabalho que eu fiz, o crédito foi para outra pessoa. Ok, vamos ter alegria. Se o esforço positivo deu resultado, pouco importa de quem é o crédito. Eu sei que é difícil, mas muitas vezes a gente, né, se apega a isso também. Enfim, e principalmente dentro de casa, vamos alimentar, vamos permitir que aquele sentimento, às vezes aquele ímpeto voluntário, né, que surge no nosso coração, de falar uma palavra amiga, de ser bom, de estender a mão, de ser indulgente com o outro. O que é indulgente? É entender que o outro é tão falho como eu sou, então vamos ter paciência com os erros dos outros. Da piedade, a piedade no sentido de perdoar, aprender a perdoar. Vamos atender, né, gente, a esses chamados que estão nos nossos corações. Se não estivessem, nós não nos teria sido revelado o Evangelho. Temos que lembrar. E os Espíritos falam que é chegada a hora da transformação. Isso quer dizer que nós aqui estamos preparados para escutar essas palavras. Estamos capacitados intelectualmente para entender o que essas palavras querem dizer. Temos os recursos físicos e os recursos morais e espirituais para agirmos em cima desses ímpetos. Então, que a gente não perca a oportunidade de fazer isso. Cheguei ao final, eu acreditei de forma muito inocente que teríamos tempo de fazer um perguntas e respostas, nós não faremos, mas o pessoal já contribuiu bastante aí, então fica o meu obrigado a todos vocês, um feliz Dia dos Pais, aos meus amigos, e as minhas amigas será o Dia das Mães, que já foi, então hoje eu agradeço eu parabenizo os meus amigos aqui, e eu vou pedir então que a gente, deixa eu parar de apresentar, eu vou pedir para que a querida Gracinha, que a Graça possa fazer a irradiação e a prece final para nós. Você está aí, Graça? Estou sim. Ah, então, Sim. por favor, por favor. Eu queria primeiramente agradecer os esclarecimentos e os ensinamentos de hoje, dessa doutrina que tanto consola nossos corações. E
E vamos fazer a nossa vibração e, juntamente com ela, a nossa prece final. Pai de nossas almas, a Ti louvamos, Senhor, o imenso amor que tens pelos Teus filhos. Agradecemos a oportunidade do trabalho que aquece nossos corações tão necessitados de Ti. E temos certeza, Senhor, que acolhe nossas rogativas, nossas vibrações, em favor da humanidade e do nosso planeta. Pai, Senhor da vida, rogamos pela compreensão que nem tudo que pedimos nos é lícito e que muitas das aflições que nos atingem são recursos divinos e amorosos para nosso crescimento moral e espiritual. Por isso, Senhor, dai-nos a mansidão para aceitar, a fé para acreditar e a coragem para lutar com as armas do amor e do perdão ao próximo e a nós mesmos. Fizeste-nos, Senhor, irmão de Jesus Nazareno, que igualmente nos ama e caminha conosco nas horas mais difíceis. Esse irmão amigo que nos ensinou através da prece do Pai Nosso a nos conectar contigo, seja no momento de aflição ou gratidão. Também deste-nos, Pai, uma mãe amorosa, nossa querida Mãe Maria Santíssima, que acolhe no seu manto sagrado, pois somos suas crianças espirituais, ainda necessitadas da sua orientação maternal e amorosa. Gratidão, Senhor, pelos vossos missionários de luz, pela legião de espíritos benfeitores, pelos espíritos protetores que zelam por nós, que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo ao bem, e que aceitaram essa tarefa pelo mais genuíno sentimento de amor. Nesse momento difícil e de provas pelo qual nosso planeta está passando, essa é a hora, como Filho de Deus, centelha divina, de mostrar todo o nosso amor, nossa gratidão pelas bênçãos infinitas e pela vida, exemplificando assim os ensinos do nosso Mestre Jesus e glorificando a Deus, tudo o que Ele tem feito por nós. Gratidão, Pai, de amor e bondade. São tantas as aflições e sofrimentos físicos, morais e espirituais, Senhor. São tantos filhos teus, ó Pai, esquecidos pela sociedade e pelo governo. São tantos que passam necessidade, tantos esquecidos nos asilos, orfanatos, ruas e presídios. Por eles, Senhor da vida, rogamos que os acolha e os guarde. Que tuas mãos, Pai, se faça nas mãos de almas bondosas, ajudando e acolhendo a todos os sofredores. Rogamos a Maria Santíssima que ela visite todos os hospitais da terra, estendendo suas mãos amorosas, irradiando a luz da serenidade, acalmando as almas em sofrimento que ali estão. Que Maria energize todos os trabalhadores do Senhor, na figura de todos aqueles irmãos que incansavelmente trabalham na linha de frente contra o vírus e outras doenças. E para todos aqueles que suprem as nossas necessidades básicas e da nossa sociedade. Cubra-os com vosso manto de luz, Mãe Santíssima. Que os desencarnados, devido a qualquer tipo de doença, seja recebido pelos bons espíritos, acalmando-os, e que seus familiares sejam igualmente confortados. Rogamos a Jesus, governador do nosso planeta, que a vossa luz de caridade e justiça envolva todos os governantes do planeta, todos os envolvidos nas decisões importantes dos seus respectivos países, para que eles tomem as decisões corretas, baseadas na justiça e no bem coletivo. Abençoe o nosso Brasil e os Estados Unidos. Enfim, Senhor, rogamos para todos os encarnados e todos os desencarnados que estão na nossa caixa de prece virtual, nosso chat, como também para aqueles que vêm em nossa mente nesse momento. Assim, rogamos ao Pai Misericordioso, a Maria Santíssima, ao nosso irmão maior Jesus, que envolvam toda a humanidade e o nosso planeta na mais pura energia amorosa, pois o amor salva, ele recupera, regenera, enobrece e engrandece, dando-nos alegria, a vontade,
a fé e a força para prosseguir em nossa jornada evolutiva. Lembremos das mensagens do nosso irmão Jesus, que é amar o nosso próximo. E com o coração cheio de amor, pedimos ao Pai Celestial que continue conosco, abençoando o nosso trabalho, nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos que aqui nos ouvem, a humanidade, a Sunrise, nossa casa, permitindo que os benfeitores da mesma estejam sempre a nos direcionar no trabalho do bem e cuidando dessa nossa casa espiritual aqui na Terra. Enfim, gratidão, Pai, pela vida, a oportunidade de evolução através dessa doutrina que consola e nos dá esperança. Que tenhamos uma semana de muita paz, harmonia e muita luz em nossos corações. Gratidão eterna, Senhor das almas. Se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Gracinha. Vou pedir para a Claudinha. Temos algum aviso aí, Claudinha, para dar? Sim, sim. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Ok, ótimo. Bom, muito obrigada, Edu, muito obrigado, Gracinha. Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão nos ouvindo. Já que estão